lá da casa. Que som testando o 2, som, ok? Ok, som, testando. Olha, ouvinte, estamos aí com um pequeno problema de microfone. No caos, são baterias que enfraquecem. Mas graças a Deus, que Deus irá abençoar e nós vamos poder fazer o trabalho do Senhor nesta noite. Eu estou aqui mais uma vez. Em primeiro lugar, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez, trazendo também uma boa noite para todos vocês. Eu digo que é uma boa noite porque realmente é uma noite que vamos participarmos junto de uma palavra completamente poderosa. A palavra de Deus, um grande ensinamento. Não é que o grande ensinamento está saindo de mim, não. Eu apenas sou um apresentador, né? Vou falar aquilo que já está pronto para falar. Vem de Deus a palavra é dele, e aí quem realmente faz a obra é ele. Eu apenas executo a palavra para você ouvir e participar junto comigo também, que também estou ouvindo a palavra de Deus. Então, mais uma vez, nesta noite, nós estamos aqui e deixo assim, já adiantado para os ouvintes, que mais uma vez eu estou assim de uma maneira mudando aí um dia de um outro vídeo. Eu estaria fazendo ele assim na terça-feira à noite. Melhor dizendo, eu vou fazer o próximo vídeo na segunda-feira à noite, porque eu teria que viajar. Na segunda-feira, próxima segunda-feira que vem, nós estaremos com mais um vídeo aí encerrando aí, aguardando um pouco minha volta, para nós se apresentar novamente com a palavra de Deus. Então é isso aí. Na segunda-feira estou deixando mais um vídeo aí, algum ensinamento. E hoje, ouvinte, você tem um grande ensinamento aí hoje. Estou tentando assim de uma maneira, como vencer a um mundo que está realmente descontrolado, completamente descontrolado. Um mundo
que desarrumou por completo, entendeu? E se avançou com tudo para a perdição. E não é o prazer de Deus. Ele disse: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então estou fazendo aqui aquilo que é a vontade de Deus. O desejo dele é que você ouça a palavra hoje, nesta noite, com o simples pastor Adão e a sua esposa que está aqui, né, que é a minha esposa que está aqui comigo, né, a sua do pastor Adão, né, está aqui comigo, e nós estamos assim para fazermos esse trabalho do Senhor. Ela tem por um direito, né, de lançar um louvor, uma coisa, estar presente. Esse é o trabalho dela, que Deus faça a obra. Eu já tenho um trabalho permitido por Deus para ministrar a palavra de Deus, além também de fazer algum louvor, né, com grande esforço, quando não estou assim, com a voz nem 50%, eu acredito não. E ainda alcança aí, né, um pequeno problema no aparelho, e aí as coisas mudam bastante. Mas tudo vai andando aí, quem sabe mais tarde as coisas não estão diferentes. Então, é isso aí. Eu vou assim passar para ela aqui, né, o louvor dela que ela vai fazer inicialmente, e também ela vai saudar vocês. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, e vamos estar juntos aí até o final, tá bom? Nós temos algo bom, maravilhoso, uma explicação completa dentro da palavra. Hoje é forte, hein? Uma palavra bem explicada aí, para uma convenção maravilhosa para todos. Que Deus o abençoe. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Está pronta? Vamos? Vamos. Então vamos lá, gente. Vamos louvar o primeiro louvor ao Senhor. Meu melhor amigo me traiu. Pode, meu amor, me abandonar. Pode a esperança me mentir. Pode a minha mãe me rejeitar. E meu pai não queira mais viver. Pode até a sorte me enganar. É verdade. Minha própria vida me esquecer. Comigo, repitando por além. Glória a Deus. Gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não tem ninguém. É assim mesmo, eu não vou desanimar. Já está sem saída. Volta ao ponto de partida, peço a Deus me guiar. Jesus não vai me abandonar, sempre está perto de mim. E se o mundo
Graças a Deus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Aí a irmã fez esse louvor. Olha, nós também temos um assunto muito importante a ser explicado assim para o ouvinte, né? Qual? É que realmente, num momento que nós estamos atravessando de ocupação, né, com a vida material, de uma forma assim, algo que nós não podemos deixar de fazer, somente na hora de servir a Deus nós não abandonamos, deixa lá, vem fazer. Mas nós vem ser um ensaio, né? Sem treinar uma música primeiro, para poder apresentar. Aí passamos dias sem cantar aquela música, depois quando vai cantar não lembra completamente, né? E acontece alguma falha. Mas tudo bem, nós não estamos aqui com a finalidade de fazer uma vendagem, ganhar dinheiro com o trabalho, não. Nós estamos lutando para apresentarmos aos ouvintes, aos nossos irmãos católicos, evangélicos, todos, uma palavra poderosa de Deus, Deus que tem nos ajudado, tem nos abençoado. E aí, nós possamos, nesse assunto, de fazer uma obra, né, para o Senhor, como Ele tem feito tudo por nós. Aí servimos o Senhor através de uma apresentação de uma palavra, um hino louvando o Senhor, e que Deus abençoe. Eu vou ver aí se eu também consigo realizar no momento, né, um hino aqui, Deus abençoado. Hino que realmente também nunca mais cantei, ou cantei por uma vez, mas vou tentar ver se consigo fazer alguma coisa para o Senhor, sentindo completamente a falta do aparelho me ajudar. Mas na próxima vez ele vai estar ajudando. Eu vou me preparar de uma forma de cuidar dele um pouco também, tem que se alimentar. Que Deus abençoe todos. Vamos ouvir. Vamos ver. Deus abençoe.
Um dia passei, foi grande provação, mas também chorei, minha desilusão. Meus dias passavam no vale de dor, onde as árvores não cantavam, nem havia flor. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava, com cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura, que eu pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinho, nem minhas risadas, não há mais isso. Eu fui renovado com minha alma paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Mas ele preciso pensar um pouquinho, que as rosas tão belas produzem espinho, porém dão aroma, sem jeito trocar. Assim mesmo são as provas que me sobrevêm. As lágrimas são tantas que eu te chorei, que fizeram pedra e eu colecionei em pedra preciosa de raro valor, que enfeita hoje em dia o meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinho, minhas risadas não existem. Eu fui renovado com minha alma paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Também nesta noite nós estamos aí passando alguns momentos na presença do Criador. O nosso Deus está aqui, irmão. Mais um louvor que a irmã vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. E Deus vai nos abençoar. Deixa eu descansar esse microfone um pouquinho aqui. Não descarrega mais depressa. Que vai a irmã louvar, Deus vai abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Tá aí, irmã. Thank you.
última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você ora no relógio que tá agora, você ora, você diz Deus quanto demora. Ele não é nada muito que Deus te socorre, Deus já preparou o óleo pra tua vitória. Até os teus amigos viram tua boca, disseram como é que essa porra se enganou. Deus promete não esquece que ele é fiel, não me consigo milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Eu entro na tua vida, a história mudou. Chegou, chegou. Chegou o tempo de cantar e de chorar, passou. Chegou, chegou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou. Deus entrou com providência, a vitória chegou. Sua derrota na minha fé, espero tenho na sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando agora, você olha, você diz Deus quanto demora. Ele não é na força que Deus te socorre, Deus já preparou o óleo da sua vitória. Até os teus amigos viram sua prova, disseram como é que essa porra se enganou. Deus promete não esquece que ele é fiel, não me consigo milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na tua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar, passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na tua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar, passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Aleluia. A vitória chegou. Graças a Deus. No santo e bendito nome de Jesus. Agradeço ao Senhor mais uma vez. Que dera eu consiga louvar o Senhor um pouco aqui, mais ou menos uma missão que quero fazer, ver se eu consigo um pouco louvar o Senhor, com mais um hino finalizando, o louvor para vir a grande palavra poderosa. Deus vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Então, ouvinte, mais um louvor que estou pretendendo assim, ver se faço para o Senhor. Deixa eu ajeitar aqui a página. Aí, graças a Deus, nós vamos louvar o Senhor, deixando uma palavra
poderosa, né? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoando ricamente para a glória, grandeza do nome do Senhor. E que o ouvinte se sinta feliz, né? Vai ter um sono tranquilo, né? E Deus fazendo assim uma grande obra na vida de cada um. Graças a Deus. Tá aí. Vou ver se eu consigo louvar esse hino, Senhor. Eu que quis viver a vida sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Estou cansado, deixa-me entrar. Preciso de um pouco de água e um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Eu hoje vim aqui para a gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu favor. Quero você venha comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para estava, não era meu lugar, sinto uma falta, por isso eu voltei. Eu comi alimento que ninguém queria, mas eu comi frio, hoje não dormia. E água suja que ninguém bebeu. Embora sem motivo, eu sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que eu fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Deixa comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim para te pedir perdão diante do teu povo. Venha comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Louvado seja Deus. Engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Deixa eu me desligar o teclado aqui. Isso.
Aleluia, glória a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí no TikTok, que curtiu, que continue curtindo, em nome de Jesus, para que cada dia possa crescer mais e mais. E nosso irmão Tiago, que lá de Ilhéus também está aí no TikTok, que Deus possa estar abençoando a vida dele e da família dele, em nome de Jesus. E todos vocês que estão por aí. Tem mais, irmão? Graças a Deus, irmão Tiago, que Deus abençoe as irmãs, que todos Deus abençoe a todos, que Deus faça a obra. Irmão Tiago, vamos falar que o senhor está aí, eu sei que tem mais irmãos e irmãs, mas eu gostaria que o irmão preste bem atenção nesse grande ensinamento de hoje, por nós do ministério, né? Nosso ministério, nós assim, que servimos o Senhor, o ministério é de Jesus, mas o irmão congrega junto comigo, eu sou o pastor do irmão, e o irmão está aí, que Deus abençoe o presbítero, né? Que deve estar em outro lugar, não sei se ele está aí também, mas o irmão preste bem atenção, o irmão observar como vale a pena, irmão Tiago, a gente participar de um vídeo como esse. É mais do que um culto em casa. Porque talvez eu não me faria num culto um ensinamento desse tamanho, com a responsabilidade. Porque aqui eu pego uma palavra e dela eu tenho que pôr fim nela. Por isso eu vou muitos livros para finalizar para o ouvinte o resultado do tal assunto. E o assunto de hoje, ele começa aqui dessa forma. Em João 8,34, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A palavra servo, escravo, é a mesma palavra. Ser escravo e ser servo é a mesma palavra. Então, o servo, ele é obrigado a fazer o que o seu Senhor lhe determina. O que é que você faz? O escravo é a mesma coisa, então o servo e o escravo é uma só. Então, Jesus disse para aqueles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Observando esta palavra, não Tiago e os demais irmãos que estão ouvindo, os ouvintes todos, eu fui buscar um resultado desta palavra. Encontrei que o Senhor me mostra, me fala, e Ele me mostrou. Me revelou muitas palavras que hoje, muito maravilhosas para nós aprender. É que quem comete pecado é escravo do pecado. Eu vou clarear esta palavra para vocês. Clarear que eu falo é explicar bem ela para você entender o que significa ela, escravo do pecado. O que é ser escravo? Olha, um homem, um ladrão, por sinal muito perigoso, ele me roubou 2 vezes no meu carro. Não roubou meu carro, ele roubou peça do meu carro. 2 vezes, à noite, na porta da igreja, onde eu dormia na mesma igreja, lá nessa cidade do Rubim. Então, eu pedi a Deus que Ele me mostrasse quem era que fez aquilo, para mim não julgar errado, para mim não pensar em pessoas o contrário, que não tinha nada a ver. Ele fazia se eu saber quem era a pessoa certa.
E eu creio que ele fez, porque assim que eu orei dessa forma, no outro dia eu fiquei sabendo quem era a pessoa. E ele vinha vindo. Eu estou contando isso para você, para clarear para você saber o que significa escravo do pecado, servo do pecado. Ele vinha vindo, aí eu parei ele e falei com ele um bocado de palavras, né? E pedi que ele devolvesse minhas coisas, que eu não levava ele na polícia. Ele então disse para mim, olhou para mim e disse: posso fazer uma pergunta ao senhor, pastor? Falei: pode. Ele foi e pegou na camisinha de meia, que ele estava, uma camisinha branca de meia, toda furada, e sacudiu assim e falou: está vendo essa camisa, pastor? Eu estou. Ele falou: eu só tenho essa. O senhor gostaria de ser igual eu? Ter só a camisinha assim furada, toda velha? Eu não dei a resposta dele, baixei a vista. Ele foi, olhou para os pés dele e mostrou a mim e falou comigo: está vendo meus pés? A sandália que está nos meus pés? Com arame enfiado aí, ó, para poder eu andar com ela para não ter outra, cortando todo meu dedo, olha o tanto de sangue em meu pé. O senhor gostaria de andar assim com a sandália igual eu estou? Só tem uma sandália igual essa? Eu fui e falei com ele assim: tá bom, vamos deixar isso para lá. Ele foi e falou comigo: não, eu ainda tenho que falar com o senhor. Eu falei: então pode falar, amigo. Ele falou: olha, o senhor está vendo eu com essa sandália, e minha mãe tem 3 dias que ela comprou um tênis para mim por R$120, bonito. E eu fui forçado a vender ele por R$8, foi o que eu achei, que eles aproveitam sabendo que a gente tem que vender. Só deram R$8, eu vendi por R$8, forçado para comprar uma pedra de crack para mim. Eu te falei até aí essa coisa, eu te mostrar o que comete pecado é escravo do pecado. Ele era escravo do crack. O crack forçava ele ter que arranjar dinheiro para comprar ele, para usar. Um viciado, pecador. Isso é que significa a palavra de Jesus falou: quem comete pecado é escravo do pecado. Então, nós estamos com o mundo geralmente em pecado. Pelo que eu vejo, não estou julgando, estou falando o que eu vejo. É geralmente grande pecado. Então, às vezes nós até falamos coisas que não deviam falar. Em vez de falar, compadecer. Porque esse povo está todo escravizado no pecado. Eles estão fazendo forçado. Já o pecado tomou conta deles. Já é o Senhor deles. Por isso eles, cada vez eles pecam, mas quer pecar mais. Tem algum deles que estão no pecado, que até admira outro que está em pecado, que está além dele, está bem mais na frente, fazendo coisas terríveis, que ele não sabe se vai chegar lá também, mas fica com medo do que aquele outro fez. Quer dizer, ele comete um pecado menor, e aquele outro já comete um pecado maior. Tem gente que fala que não existe um pecado menor nem um maior. Existe sim. O próprio Jesus falou que existe. Onde é que ele falou? Ele falou com Pilatos: pecado maior tem aqueles que entregaram-me a ti do que a ti. Então existe um pecado maior e um pecado menor.
Mas o certo é que o mundo está em pecado. E já se o mundo está em pecado, vamos aprofundar na Escritura aqui, para nós ver qual é o resultado, qual é o final. O que pode acontecer? Observe só o que diz aqui em Mateus 19, 17 a 22, diz: Ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso aqui foi um Senhor que Jesus ia passando, ele chamou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna, entrar na vida? Jesus disse: você está me chamando de bom, mas bom só existe um só, que é Deus. E disse ele assim: e guarda os mandamentos. Olha só o que esse homem disse. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora olha a resposta do homem para Jesus. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele vinha guardando os mandamentos do Senhor. Mas ele perguntou a Jesus: que me falta ainda? Veja só. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tem pessoas que dizem que ele saiu triste, perdeu a salvação por ter muita propriedade. Não. Ele saiu triste, perdeu a salvação, porque ele guardava os mandamentos de Deus, mas o coração dele estava nos bens do mundo, nas coisas do mundo. É aonde que vai o homem, às vezes. Por isso Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Quando nós entregamos ao Senhor, nós entregamos o Senhor completamente ao Senhor, de coração e alma ao Senhor. Quer ver? Diz aqui. Alguém fez uma pergunta a Jesus. Diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então, o mandamento maior que existe de todos os mandamentos é amar a Deus, mas amar de todo, amar o Senhor de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, você não pode ter nada na frente de Deus. Às vezes se fala: estou cansado, hoje eu não vou no culto. Você trocou a Deus por um cansaço, sendo que Deus é maior do que o seu cansaço. Está chovendo, hoje eu não vou no culto. Você trocou a Deus pela chuva. Hoje está tão difícil também no culto, está frio demais. Você trocou a Deus. Então, você tem que amar a Deus. Você pode observar que nós temos exemplo na Bíblia, quando um homem chamado Abraão, que é o nosso pai, nós, o pai que eu falo, nós da fé.
A Bíblia diz que os da fé são filhos do crente Abraão. E eu creio, tenho certeza que Abraão é meu pai, porque eu tenho fé. Eu creio no Senhor, eu tenho fé. Agora, você vai observar que o trabalho de Abraão, quando Abraão desejava um filho, Deus fez ele esperar 100 anos. Aí ele conseguiu, na idade de 100 anos, um filho. Depois dele ter o filho, ele passou a amar muito aquele filho. Esperou o filho crescer um pouco, Isaac. Ele esperou o filho crescer um pouco, para ele poder, de uma maneira, andar mais o filho que ele esperou tanto. Ele amava muito o filho. E ali, entendeu? Depois dele criar bastante amizade o filho, olha só o que Deus falou com ele. Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, eu quero teu filho. Tu pega teu filho e me oferece num local. Ó, Deus pediu ele que matasse o filho dele, que ele amava tanto, para Deus. Ele não contou conversa, nem falou nada. Pegou o filho, levou, amarrou, botou em cima da fogueira, ele ia acender depois, e pegou o cutelo. Ele levantou a mão para esmiolar a cabeça do filho. O anjo do Senhor gritou, Abraão, para. A mão já parou no ar. Eis-me aqui, Senhor. Ele disse, para aí. Não desce o cutelo na cabeça do teu filho, não. Foi provado que tu me ama. Então, Deus, que é uma prova de mim, que é uma prova de você, aleluia, que é uma prova de todos nós. E ele aplica um jeito difícil até para você servir a ele. Se você vai doente, se vai com problema, se você tem um dinheiro e não está com fome e vai servir a ele te observa nisso. Ele testando o teu coração, se é verdadeiramente dele, como ele testou de Abraão. Ele tornou amigo de Abraão e pode tornar também o teu amigo, meu amigo, nosso amigo. E Abraão, amigo dele. Então, o meu pai, Abraão, é amigo de Deus e Deus é amigo de Abraão. Porque Abraão vivia no maior mandamento, Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar. Aqui nós temos Marcos 8, 36 a 37. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Está vendo? Não adianta. Não adiantou aquele jovem rico ficar com tudo, os bens, mas perdeu a alma. Agora se observa esse homem aqui. Ele disse ainda, glória a Deus. Tem esse homem aqui agora, vê só o trabalho dele lá. Lucas 19, 5 a 10. Diz, quando Jesus chegou àquele lugar, aí eu volto e vou explicar a você
por que eu estou nessa palavra aqui? Jesus chegou naquele lugar. Aí eu explico como foi. Aqui nessa cidade tinha um homem chamado Zaqueu. E esse homem era o homem mais rico da cidade, da região toda. Ele era cobrador de impostos, mas ele cobrava roubando do povo. Por isso ele enricou muito. Era super milionário. Um dia ele estava sentado no pátio e alguém passou dando glória a Deus. Ele perguntou por quê. E aquele alguém disse: um homem chamado Jesus curou um paralítico, um homem que nunca andou, deitado numa cama, ele mandou levantar, apanhar a cama e ir para a casa dele. O paralítico levantou no meio de todo mundo e foi embora, sozinho. Isso o quê? Você viu isso? Vi. Ele ficou assim pensando. Depois outro. Ele disse: o que você está fazendo aí? Gritando. Porque um homem chamado Jesus abriu os olhos cegos. Aí disse: e você viu se o homem era cego? Vi. Conhecia ele. Toda a vida ele pediu esmola, certo? Mas agora ele enxerga, está andando mais um homem chamado Jesus. Ele manda para ficar enxergando e as pessoas ficam. Aí ele ficou pensando: como é que pode? Quem é esse homem? Eu preciso de ver esse homem, para me saber como é esse homem. Porque eu sou rico, do jeito que eu sou. Ele nem imita eu tenho certeza. E eu não posso fazer nada. E ele faz tanta coisa. Por que isso? Por foi um dia, Jesus ia passando na cidade dele. Ele correu. Que barulho é esse, homem? É um Jesus que vai passando aí, vai um mutirão de gente lá em volta dele lá. Pegando nele, ele curando o povo. Ele correu para ver quem era Jesus. Mas chegando lá, ele não pôde ver. Ele estava cercado pelos judeus, aqueles zombão alto, e ele era no 1,5 metro de altura. Ficava na ponta dos dedos, mas não via Jesus. Aí ele olhou na direção que vinha Jesus de uma rua, tinha um pé de pau, sicumora, no meio da rua. Ele falou: eu subo naquele pé de pau, fico lá em cima daquela árvore. Quando ele passar embaixo, eu vejo ele no meio do povo. Que é ele? Correu, subiu e escondeu lá em cima. Jesus veio, aí onde é que eu falo? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. Apressado-se, desceu e recebeu alegremente. Vendo todos isto, o povo murmurava, dizendo que entrara para se hospedar de um homem pecador. O povo pecador só sabe julgar. Então julgava que Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era pecador, ladrão. Mas quando ele falava a palavra, olha só, aquele jovem rico, quando viu falar de vender os bens, saiu e perdeu a salvação. Já esse daqui, ó. Levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado algum, restitui 4 vezes mais. Viu só?
O Zaqueu mesmo se levantou e se ofereceu a distribuir os bens. Por quê? Você fala, bondade não. Porque o coração dele não estava nos seus bens, não estava no mundo como muitos estão com os corações nas coisas do mundo, na vaidade pura, nessas coisas aí. E não tem nenhum prazer de vir falar em Deus. Não deseja de maneira nenhuma participar de algo de Deus, como os ouvintes estão aí, né, ouvindo a palavra. Deus pode abençoar todos vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque ele teve fé, ele se ofereceu a acabar com tudo que ele tinha com os pobres. Ele queria, era o reino de Deus, e por isso ele ganhou. Nós temos aqui Lucas 21, 34, 36, que diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que seja ouvidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Precisamos muito cuidar. Agora você observa o homem que abandona Deus, o que o mundo está recebendo, e ele pensa que isso ou é aquilo. Ele pensa que é falha de um governo, ele pensa que é falha disso ou daquilo, mas não. Deus prepara todas as coisas. Observe essas palavras finais, para ver se você descobre algo muito interessante. Aqui em Romanos, capítulo 1, 22 a 26, Deus fala: dizendo cessados, tornaram-se loucos. Realmente, quando o homem ele estuda de uma forma um pouco gripado. Quando ele estuda de uma forma, ele acredita que ele tem sabedoria. Para Deus é chamada de loucura, porque ele comete só algo de loucura. Você observe: dizendo cessaram, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quatro pés, e de repente. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, imundícias, para desonrar seus corpos entre si. Às vezes você pensa que algo está acontecendo e pergunta: por que essas enfermidades? Por que morre tanta gente?
Por que esse ataque? Por que tanto bandido? Por que isso? Por que aquilo? Por que essa chuva forte destruindo tudo? Por que esse vento? Essas coisas tudo pertence ao Senhor. Chama-se servos do Senhor. Ele faz. Ele enviou doença do Egito contra Faraó, que desrespeitou, que tentou lutar com ele. Ele enviava muitas doenças, muitas pragas, mortes, matança de gado de Faraó. Filho de Faraó morreu. Depois ele matou o Faraó com todo. Então, meus irmãos, nós temos que descobrir que nós não somos completamente livres para fazer a nossa vontade. E nem somos escravos, mas somos servos de Deus para servir a Deus. Ele que nos cria, Ele que nos dá vida, Ele que nos dá saúde, Ele que nos sustenta com pão, enfim, Ele que faz tudo por nós. E nós devemos ter um grande respeito, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é o poderoso dos poderosos, Ele é poderoso dos poderosos. Aqui nós temos mais Romanos 1:28-32 que diz: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de todas as iniquidades, fundições, malícias, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, precursores, inventadores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis, nos contratos sem afeições, natural, reconciliáveis, sem misericórdia, os que conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os faz, mas também se agrada dos que faz. Meus irmãos, essa leitura final, principalmente, você observando bem o mundo, não tem nada diferente. É um mundo igualzinho essa leitura do Todo-Poderoso Deus. Ele já falava que essas coisas iriam acontecer. Eu sei que muitas pessoas não me dão assim uma assinatura no vídeo, né? No meu canal. É difícil de alguém me acompanhar, mas eu vejo que muitas pessoas acompanham fácil, um cantor, um jogador de bola, até uma propaganda de um sabão, de um morango do amor, uma coisa assim, entendeu? Mas a palavra de Deus, com tanto valor que tem,
ainda mais sendo do próprio Deus, quando Ele mesmo se fez a palavra, Ele diz, a Bíblia diz que Ele é a palavra, entendeu? Que é o verbo que se fez carne, entendeu? E é tão desprezado, porque Ele não ama essas coisas imundas, né? E as pessoas que se vestem numa carne e acham que está bem vestido, está mal. Tem que se revestir da armadura de Deus, né? Que é a palavra de Deus, para que Deus possa fazer a obra em nossas vidas. A nossa irmã teve que fazer um trabalhozinho ali, saiu um pouco, mas está aí presente. Ela está aqui mesmo perto. Que nós aproveitamos o assunto assim. Temos muito o que fazer e aí cuidamos de uma coisa e de outra. Mas ela está atendendo a obra do Senhor. Então, no momento que eu estava ocupando ela, mas ela dali está ouvindo a palavra. Então, graças a Deus, está aí. Esse é um movimento. Eu quero agradecer muito vocês que têm participado do meu trabalho que faço para o Senhor. É para nós. Quando eu pensava até mesmo em parar, quando eu não via que ninguém comparecia, mas hoje não. Hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas se comparecem, está conosco, e cada vez mais aumentando, e Deus abençoando. Quando você, eu gostaria de aproveitar aqui agora para te explicar algo. Quando você sentir que você quer ser salvo, você não seria salvo por uma igreja, não. Você seria salvo pela verdade. Porque a Bíblia não manda você para a igreja. A Bíblia manda você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, você às vezes vai para uma igreja, tudo bem, o rapazão lá da igreja está lá com a gravata no pescoço e quer dinheiro. Está na finalidade de dinheiro. Pouco importa com sua alma, se você está dando certo ou errado. E ele também não vai ter trabalho de explicar tanto a você, tantinho por tantinho, para você ganhar a sua salvação. Mas se você for a causa interessa, pode ser onde for que eu puder chegar. Nós temos aí o número do telefone. Você ligou, a irmã atende, passa para mim, guarda o número do seu telefone, eu ligo para você, tá? Eu vou cuidar de você, não é que eu vou lá, vou cobrar de você, eu vou ficar um tempo com você, muito não. Vou dar uma explicação para você, colocar você na posição, no lugar certo, no dia certo, e você ser batizado certo, você servir certo. Significa, você conheceu a verdade, e a verdade vos libertou você. Então, por isso fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que pensam que é indo para a igreja que está salvo. Ele acha, como muitos já falou para mim, que aonde está a igreja, Deus está lá também. Está enganado. Então, eu não seguiria a Bíblia. Que a Bíblia diz, esse povo me lava com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Você não viu um jovem rico aqui na leitura, que guardava todos os mandamentos do Senhor, mas o coração não estava com o Senhor? Perdeu a salvação. Meu irmão, uma Bíblia não é brincadeira. É preciso muito cuidado. Então, fico muito feliz de falar com você nesta noite, deixar esse grande ensinamento da palavra de Deus para você hoje, em nome do Senhor Jesus. O aparelho não me ajudou nos cantos, mas a palavra não tem problema, ajudou, deu para falar. Então, eu agradeço a Deus
E peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos vocês sejam abençoados, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou pedindo ao meu Deus agora, que todos vocês ouvintes que estão aí, né, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E que Deus faça a obra na vida de vocês. Sejam abençoados mais uma vez em nome do Senhor Jesus. E passo para a irmã para finalizar. Ela fala aí com alguém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Cláudia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Cláudia Carvalho, que Deus abençoe. Okay. Cláudia. Para o nosso irmão José Raimundo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E vocês aqui do TikTok, não vai dar para ler todo mundo, mas que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus.